Vamos começar. É, Como a gente viu nos últimos dois shurim, a gente está escolhendo algumas midot, algumas virtudes específicas para tratar delas, seguindo a metodologia do Rambam. Então, a gente tem alguns passos, certo? O primeiro era conhecer a formação da personalidade do Rambam, certo? Que isso a gente já viu algumas vezes, as 5 partes que formam a personalidade da pessoa, as características da pessoa. Depois a gente precisa escolher a Midah, definir ela e aprender como trabalhar ela em 2 sentidos, no lado racional e no lado de atos práticos. O que fazer exatamente na prática para tentar melhorar essa situação, melhorar essa Midah. Agora, nas 2 últimas aulas a gente falou sobre o orgulho, certo? Foi a Midah que a gente escolheu. Não sei quem testou por aí, quem tentou colocar na prática essas questões do Rambam. Hoje a gente vai pegar a questão da raiva, do nervosismo. Por quê? Porque nervosismo e orgulho eles são muito próximos, eles são bastante conectados, como a gente vai ver na continuação. Então já é bom pegar esse mesmo tema que vem junto. Agora, é importante saber que existe uma divisão nas midot. Nas virtudes da pessoa, tem 2 tipos de virtudes. Tem virtudes que fazem parte da pessoa de forma constante. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão do orgulho, é algo constante na pessoa, certo? A pessoa anda por aí com um sentimento de orgulho muito forte. Ele para, ele pensa sobre isso. Muitas vezes, ele, em várias e várias situações do dia a dia, ele acaba pensando bastante nele mesmo. Porém, tem midot, como a raiva, como o nervosismo, que não são características constantes na pessoa, elas são mais como reações a algo que acontece. Quando acontece alguma coisa, é essa forma que a pessoa reage. Por ser alguém nervoso, ele reage dessa forma. Mas não é algo que a pessoa anda por aí bravo, certo? Não é um sentimento que acompanha a pessoa em todas as situações, é um sentimento que sobe como reação a algo que aconteceu. Por que isso é importante? Porque, como a gente viu, para poder mudar a Midah, a gente tem que entender ela, conhecer qual é o outro extremo, qual é o extremo oposto e qual é o meio do caminho, que geralmente é o que a gente busca chegar. Então, qual seria o oposto da raiva? Qual seria o oposto do nervosismo? Então, geralmente a gente divide 2 tipos de pessoas. Existe a pessoa nervosa, existe a pessoa tranquila. Então, a tranquilidade seria o oposto da raiva. Porém, isso não é correto. Por quê? Porque a raiva, ela é uma reação a algo que aconteceu. Ou seja, quando acontece alguma coisa comigo, eu reajo de forma muito forte. Tem outros tipos de reação, tem o amor, tem a risada, tem outros tipos de reação, mas com relação à raiva, reagir de forma nervosa, reagir com raiva, é uma reação extrema. Então, o outro oposto, o extremo oposto da raiva, seria alguém que, quando acontece alguma coisa com ele, não que ele reage tranquilamente, ele aceita aquilo e ele age normalmente, pelo contrário, ele não reage bichlal, ou seja, ele não reage de forma nenhuma, ele é alguém apático. Então, o contrário da raiva, o contrário do comportamento nervoso, seria o comportamento apático. Alguém que não liga para nada, não leva nada a sério, não reage a nada. Tudo que acontece com ele, ele deixa quieto, ele nem sente, ele nem percebe que isso está acontecendo. Ele é completamente apático ao que está acontecendo em volta. Essa é a reação oposta da raiva. Então, se a raiva é o extremo, é porque é uma reação muito forte, a reação mínima, a reação zero, seria o oposto, certo? Não dá para ter uma reação negativa para as coisas, então seria o oposto, no qual a pessoa não reage bichlal. E aquele tranquilo, ele percebe o que está acontecendo, ele sabe que tem alguém provocando ele, sabe que tem alguém falando alguma coisa negativa dele, ele percebe, mas ele consegue reagir com tranquilidade. Então, não é que ele não sente, certo? Ele sente a raiva, só que ele não transforma essa raiva numa conduta. Ele sente a raiva, ele controla ela, ele age de forma tranquila. Então, o oposto da raiva não é alguém que é tranquilo, é alguém que é completamente apático. Então, esses daqui seriam os nossos 3 pontos. O extremo da raiva, a tranquilidade no qual a pessoa sente raiva, ele fica nervoso, só que ele se controla, e o apático, que é aquele que nem sente o que está acontecendo em volta. O Rambam escreve que, diferente de outras midot, em que a gente busca o caminho do meio, aqui a raiva, já que ela pode levar a pessoa a muitos e muitos problemas, ela deve buscar estar no outro extremo.
Ou seja, nem mesmo sentir um pouquinho de raiva a pessoa deve sentir. O ideal, certo, pelo Rambam, é que a pessoa chegue numa situação em que mesmo que alguém provoque, fale qualquer coisa dele, ele nem sente o sofrimento, nem sente o desprezo, nem se sente atacado. Certo? Isso daqui realmente é um extremo, a grande maioria das pessoas não consegue viver dessa forma, é o outro extremo que o Rambam fala que existe, é lá que a gente busca chegar. Então, embora geralmente a gente busque o caminho do meio, com relação à raiva, a gente sim busca o extremo oposto, que seria a apatia, de certa forma. Não quer dizer que a partir de agora a pessoa vai andar como um zumbi por aí, que não sente, não vive nada. A pessoa continua vivendo, continua com sentimentos, mas com relação a tudo que é uma provocação, tudo que é algo que poderia causar nele raiva, ele, Bichlal, nem vai sentir isso. Certo? Esse é um dos conselhos de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi falou, aparece na Gemara, que Eliyahu Hanavi, ele conversava com algumas pessoas, ele se revelava para alguns sábios, ele falou para um deles o seguinte, olha, não fique com raiva e você não vai fazer pecados. Alguém que fica nervoso, alguém que fica com raiva, isso leva ele a fazer pecados. Leva ele a fazer muitas e muitas coisas erradas, muitas coisas que geralmente ele não faria. Por quê? O que a raiva causa dentro da pessoa? Agora a gente está começando a tentar entender o racional por trás da raiva. A raiva é um sentimento tão forte que ela sobrepõe toda a linha de raciocínio. Geralmente, cada um, ele tem um comportamento natural. A forma como ele reage, a forma como ele age com as pessoas, coisas que ele faz e coisas que ele não faz, cada um tem os seus limites. Certo? Esse limite é chamado, Rav Kohasin chama de Tziur Musari. Ou seja, na minha cabeça, eu tenho na minha imaginação a forma como eu me comporto, como eu reajo e como eu ajo com as pessoas. Alguém que ele passa por uma situação de emocional extrema, isso daqui sobrepõe o racional. Ou seja, embora geralmente a gente falou que pelo Rambam a pessoa ele passa a fase de amadurecimento, é quando a pessoa sai do emocional para o racional, é quando a pessoa sai daquela pessoa que age baseado simplesmente no que ele sente, nas vontades e tudo isso, ele sobe para o racional. Quando tem algo emotivo, algo muito, muito forte nas emoções, isso consegue muitas vezes sobrepor o racional. A raiva é uma delas. Então, a raiva consegue levar pessoas a fazer coisas que geralmente ele não faria. Então, você não bate em ninguém, certo? Se alguém te perguntar o que você acha de violência, você vai falar completamente errado, proibido bater. Você faria isso? Não, claro que eu não faria isso. Agora, isso você responde quando alguém te pergunta numa situação tranquila e calma. Quando você está numa situação nervosa, alguém te deixou bravo e você começa a gritar, esses gritos, essa raiva vai aumentando, e a pessoa pode acabar passando por cima do que ele decidiu racionalmente e deixar o emotivo controlar os atos dele. Então, a raiva, que é um sentimento muito forte, mais forte que qualquer outro sentimento, possivelmente, certo? Dizem que a raiva é mais forte até do que o amor. Não tem raiva pior do que aquela pessoa que amava e começou a odiar, que esse ódio é o mais forte que existe. Ele consegue sobrepor qualquer outra escala, qualquer outra forma de vida que a pessoa tenha definido para si mesma. Então, a raiva, ela realmente tem essa capacidade de sobrepor, de ignorar todos os limites que a pessoa tem. Então, por isso, ela é extremamente problemática. Agora, quando surge a raiva, o que leva a pessoa a ficar nervosa? Muita coisa, certo? Imagino que quem estiver ouvindo aí, tem muita coisa que deixa a gente nervoso, muita coisa deixa a gente bravo, mas se a gente tentar analisar qual é a essência, como definir, certo? Tem pessoas que deixam a gente nervosa, tem situações que deixam a gente brava, às vezes são as crianças, às vezes são os pais, são os filhos, são os amigos, é o chefe, tem mil exemplos de coisas que podem deixar a gente nervoso. Mas qual é o mecanismo meshutaf? Qual é a conexão entre eles? O que tem por trás de tudo isso que causa nervosismo na pessoa? A gente pode aprender isso baseado em outra coisa que aparece na Gemara com relação à raiva. A Gemara fala o seguinte, que alguém cola coes, toda pessoa que fica nervoso, toda pessoa que fica brava, aos seus olhos ele tem que ser como alguém, como uma pessoa que ele está fazendo idolatria, que ele é um idólatra. Agora, por quê? Tem muitos pecados por aí que são problemáticos, tem muitas midot que são ruins, porque de repente a raiva foi colocada com a idolatria, que parece que é das piores coisas que a pessoa pode fazer, certo? O que é idolatria? Quando você para de acreditar em Deus, você começa a acreditar em outras coisas. Isso aqui é a base, isso daqui é o
o fundamento básico do judaísmo. O primeiro mandamento da Torá, dos 10 mandamentos, não, a Torá, desculpa, o primeiro dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim, eu sou seu Deus, acredite em mim. Começa daí. Então, falar que quem fica nervoso é como se ele fizesse Avodah Zará é um extremo. Por quê? Então, o que acontece aqui é o seguinte, o que significa alguém que faz Avodah Zará? O que significa alguém que ele é idólatra? Na forma mais simples possível. Na forma mais simples possível, idolatria é o que está acontecendo comigo não é a vontade de Deus, é a vontade de alguma idolatria, daquela estátua, da outra estátua. Ou seja, idolatria é quando você chega à conclusão, ou você pelo menos vê o mundo dessa forma, em que o que acontece com a pessoa não é a vontade de Akadosh Baruch Hu, é a vontade de qualquer outro intermediário, digamos assim, ou qualquer outro dos deuses, qualquer outra coisa que foi feito dele Avodah Zará, daquela estátua, ou deuses gregos, deuses romanos, o que você quiser. Ou seja, o que está acontecendo comigo, a situação na qual eu me encontro, não é a Kadosh Baruch Hu que quer isso, a Kadosh Baruch Hu não gostaria que fosse assim, a Kadosh Baruch Hu gostaria que fosse de outra forma. E o que aconteceu é porque existe aqui alguma outra força maior do que ele. Isso daqui é justamente a situação da raiva. Por quê? O que é a raiva? Quando a gente fica nervoso, o que deixa a pessoa, o que tira a pessoa do sério? Quando você queria muito que determinada coisa acontecesse e aconteceu de outra forma. Você queria muito que seu filho sentasse para comer, porque você preparou o almoço, você quer que ele senta para comer. Quando ele fala não, não quero comer, ele foge, ele chora, ele reclama, ele não senta para comer, ele não fez exatamente o que você queria que acontecesse, isso te deixa nervoso. Quando você tinha um projeto que você estava fazendo, você tinha que entregar um trabalho, você tinha que entregar alguma coisa, e está chegando o deadline, está chegando o último momento que você precisa entregar, e você não consegue, e você vê que você não vai conseguir acabar, você começa a ficar bravo, você começa a ficar nervoso. Por quê? Porque eu defini para mim mesmo quando eu tenho que entregar, quando eu tenho que acabar aquilo, e eu não consegui. Não está entregando, não está dando certo. O que eu queria que acontecesse não está acontecendo. Essa disparidade entre o que eu planejei e o que está acontecendo, o que eu gostaria que fosse, o que está acontecendo, causa a raiva na pessoa. Isso causa nervosismo, certo? Eu preciso chegar em algum lugar e eu vejo que eu estou ficando atrasado, tem muito trânsito, eu começo a ficar nervoso. Isso que eu vou buzinar para as pessoas, isso que quando o farol fecha eu fico bravo com o farol, eu xingo o farol, o que for, isso não tem nada a ver com... Isso não é o motivo da raiva. O motivo da raiva é porque eu planejei uma coisa, eu queria que determinada coisa acontecesse e aconteceu de outra forma. Por isso, quem fica nervoso, ele tem aqui um lado de Avodah Zará. Por quê? Porque ele planejou uma coisa. Ele gostaria que a vida fosse de determinada forma. E não foi. Culpa de quem? Por que as coisas são diferentes do que eu planejei? Quem fica nervoso, ele meio que fala, olha, é por acaso. Eu queria que acontecesse assim, por acaso não aconteceu dessa forma, fiquei bravo. Mas a pessoa que ele tem emuná e que ele sabe que tudo o que acontece na vida dele não foi por acaso. Foi porque a Kadosh Baruch Hu que queria que fosse diferente, ele vai conseguir levar aquilo na tranquilidade, ele vai conseguir levar aquilo na calma. Por quê? Porque ele vai entender que aquilo que está acontecendo não é por acaso, aquilo que está acontecendo é a vontade de Kadosh Baruch Hu naquele momento, e isso daqui vai diminuir a raiva dele. Assim, Rabbeinu Bechai fala que toda pessoa que ele tem emuná, ele nunca gostaria de estar em outro lugar naquele mesmo momento. Ele sabe que se ele está em algum lugar, naquele momento, naquela situação, é porque a Kadosh Baruch Hu colocou ele lá. Então, quando ele tem essa noção, ele tem essa consciência, isso daqui, teoricamente, tiraria a raiva da pessoa, porque você não tem com quem ficar bravo. Você sabe que aquilo é para o seu bem, sabe que a Kadosh Baruch Hu escolheu aquela situação. Então, automaticamente, você não fica nervoso, certo? Então, isso é basicamente o racional da raiva, daqui que ele vem, esse é o motivo dele. A gente começa a entender os problemas da raiva, aonde a raiva pode levar a pessoa. Então, por um lado, ela é considerada como um tipo de Avodah Zará, e ela pode levar a pessoa a fazer coisas que geralmente ele não faria. Nem sempre é direto, nem sempre é no primeiro momento, mas isso vai somando, até que isso tira a pessoa do sério, a ponto dele transpor todos os limites que ele tinha. Agora, o que se faz? Tá bom? A gente falou que para o Rambam, a metodologia do Rambam é que a gente tem que ter atos práticos que vão ajudar a gente a vencer essa raiva, vão ajudar a gente a não sentir isso. Quais são esses atos? Então, tem uma historinha famosa de Leila Zaken, que ela também é ligada com orgulho e também ligada com a raiva,
eu queria ler com vocês e ver o que Hillel faz, como Hillel reage quando aparece algum problema desses. Então, vamos ver aqui, que aparece na... Essa historinha está traduzida aqui, certo? Coloquei ela em português, para vocês verem. Fica mais fácil da gente conseguir ler juntos. Então, vamos ler um pouquinho a historinha e vamos ver a reação de Hillel quando vem uma pessoa que quer irritar ele. O que Hillel faz? Então, conta a Gemara o seguinte, a Gemara em Masechet Shabbat conta a seguinte história. Duas pessoas fizeram uma aposta. Aquele que conseguisse fazer o sábio Hillel. Hillel era um dos grandes Chachamim na época do segundo Beit HaMikdash. Um dos maiores sábios da sua geração, ficar nervoso, receberia a quantia de 400 moedas. Fizeram um acordo entre eles. Olha, quem conseguir irritar Hillel, Hillel era o cara mais calmo. Certo? Quem conseguir irritar Hillel vai ganhar aqui um valor bem alto. Certo? 400 moedas era suficiente para sustento para um ano. Um dos homens aceitou imediatamente a aposta e imaginou uma maneira de irritar Hillel. Ele pensou, como eu vou fazer? Planejou. O que ele fez? Na tarde de sexta-feira, véspera de Shabbat, certo? Sexta-feira é o momento mais lahut da casa, é o momento que as pessoas estão mais nervosas, mais bravas. A gente fala no Shalom Aleichem, a gente tem 4 batim, tem 4 casas no Shalom Aleichem. A gente fala Shalom Aleichem Malachei Asharet, Malachei Elion, certo? Shalom Aleichem, que tenha paz para vocês, Malachei Asharet, os anjos que trabalham para Kadosh Baruch Hu, que meshartim. No segundo, a gente fala Boachem LeShalom Malachei Shalom. Os anjos mudam de Malachei Asharet para Malachei Shalom. Mudam de anjos trabalhadores para anjos de paz. Por quê? Sexta-feira, parece na Gemara, é o pior dia da semana. É o dia mais propício para ter brigas, para ter nervosismo. E a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando chega o Shabbat e está tudo tranquilo, a gente dá uma brachá para os anjos que acompanharam a gente durante o dia para que eles sejam Malachei Shalom, anjos de paz. Quer dizer, sexta-feira, Erev Shabbat, é a situação mais crítica do momento, da semana. Ele estava ocupado lavando a cabeça, ele estava tomando banho, se preparando para Shabbat. Então, aquele homem passou pela porta da sua casa e gritou de forma desrespeitosa, é aqui que vive aquele tal de Hillel? Aqui que mora Hillel? Agora, Hillel era nascido em Israel, ele era o presidente do povo judeu. E o cara bate na porta de Hillel, perguntando, aqui que mora Hillel? De forma desrespeitosa. Todo mundo conhecia Hillel, todo mundo sabia quem era o presidente do povo judeu. Era o Yehudi mais importante de Eretz Israel. Era igual bater na porta do presidente, aqui que mora o Bibi, é desrespeitoso. Imediatamente o sábio interrompeu o seu banho, Hillel parou o banho, ouviu que tem alguém chamando, vestiu-se, ele se vestiu, saiu e disse humildemente, meu filho, eu sou Hillel, em que eu posso ajudar? Então aqui a gente já vê a linguagem de Hillel, ele já tem aqui uma linguagem de carinho, certo? Essa linguagem de meu filho, o que eu posso ajudar? Ele poderia ter aberto a janela, o que você quer? Respondido na mesma moeda do cara. Mas não, a gente vê que ele já usa uma linguagem um pouco mais tranquila. O homem disse, eu tenho uma pergunta a fazer, olha, eu tenho uma pergunta. Hillel falou, ele disse, Hillel pergunta, meu filho, fala, o que você quer saber? Ele faz uma pergunta crítica. Por que a cabeça dos babilônios é elíptica? Por que a cabeça do pessoal que veio da Babilônia, ela não é arredondada, ela é um pouco mais comprida, mais elíptica, certo? Entre parênteses, Hillel, ele morava em Eretz Israel, mas ele veio de Babel. Quer dizer, o cara está perguntando, por que você tem essa cara? De uma forma um pouquinho menos feia, mas essa é a pergunta dele, basicamente. E ele respondeu, meu filho, uma grande pergunta você fez. Ótima pergunta. Isso acontece pois as parteiras não são muito profissionais. Na hora que está tirando o bebê, elas acabam apertando um pouco a cabeça e isso acaba ficando dessa forma, certo? Não vamos entrar aqui na questão de todas as perguntas, o sentido por trás delas. Vamos imaginar que o cara quer provocar ele. Algum tempo depois, o homem voltou e gritou de forma respeitosa, é aqui que vive aquele tal de Hillel? Ele já sabia, ele já estava lá, ainda é sexta-feira, certo? Logo antes de Shabbat. E, de novo, ele chega perguntando dessa forma. Imediatamente, o sábio se vestiu. De novo, ele se veste. Aparentemente, ele voltou para o banho, saiu de novo. Saiu e disse humildemente, meu filho, em que posso ajudar? O homem disse, eu tenho uma pergunta a fazer. Ele disse, Hillel, pergunte, meu filho, a mesma história. Ele pergunta, por que os olhos dos Talmudim são puxados? Talmudim era um povo que eles tinham os olhos um pouco puxados, não sei, chegam a ser chineses, japoneses, mas perguntou por que eles têm o olho um pouco mais puxado. E ele respondeu, meu filho, uma grande pergunta você fez, isso acontece porque eles moram em regiões com muita areia e, aos poucos, por ser uma região com muita areia, eles se acostumaram a ficar com o olho um pouquinho mais fechado, até que isso se tornou parte da genética e acabou mudando realmente o DNA dessas pessoas.
Algum tempo depois, o homem voltou e gritou de forma respeitosa, é aqui que vive aquele tal de Hillel, a mesma história, ainda é sexta-feira. Imediatamente o sábio se vestiu, parece que Hillel de novo entrou no banho, certo? Já passaram aqui 2 horas. É meio estranho isso que Hillel está de novo entrando no banho. Saiu e disse humildemente, meu filho, em que posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Como eu te ajudo? O homem disse, eu tenho uma pergunta a fazer. Ele disse, Hillel, pergunta, meu filho, a mesma conversa, por que os africanos têm pés mais largos? Certo? O pé dos africanos, aparentemente, é um pouquinho mais largo, não comprido, é um pouco mais largo. E ele respondeu, meu filho, uma grande pergunta você fez, isso acontece porque eles moram em regiões pantanais e tem muita água, então escorrega mais, e aos poucos, de novo, o corpo foi evoluindo a ponto de mudar o DNA, e todo mundo que vem de lá, ele tem os pés de um formato um pouquinho diferente. O homem disse a ele, tem muitas perguntas a fazer e tem medo que você se irrite. Certo? O cara quis ser sincero, olha, você fica preocupado, estou preocupado que você vai ficar nervoso comigo. E ele se vestiu, isso é estranho, certo? Ele está vestido já, está lá fora, não está no banho. Parece lembrar que de novo ele se vestiu e sentou na frente dele e disse, todas as perguntas que você tem a fazer, faça, pode perguntar. Perguntou o homem, você é Hillel, conhecido como presidente do povo judeu, possivelmente a melhor das perguntas que ele já fez até agora. Perguntou, será que você é Hillel, presidente de Am Israel? Sim. Disse Hillel, respondeu sim. Pergunta, respondeu simples. Respondeu o homem, espero que não tenham mais pessoas como você em Am Israel. Que não tenham mais Yehudim como você. Ele perguntou, por quê, meu filho? O que eu fiz de errado? Por que você está nervoso comigo? O cara que veio irritar ele ficou nervoso. Falou, porque por sua causa eu perdi 400 moedas, disse o homem. Olha, contou a história da aposta que ele tinha combinado de deixar ele nervoso e por sua causa eu perdi 400 moedas. Ele respondeu para ele o seguinte, seja cuidadoso com suas decisões. Eis aí beruchecha. Tenha cuidado com a forma como você se comporta. Vale a pena perder 400 moedas e mais 400 moedas e ele não fique nervoso. Certo? Já preparou ele, olha, nem tenta de novo, porque você vai perder mais uma vez. Se você quiser apostar e tentar de novo, não vai dar certo. Hillel não ficou nervoso, certo? Agora, como Hillel fez isso? Como Hillel faz para não se irritar com esse cara? O cara vem Erev Shabbat, no pior momento possível, ele está tomando banho, ele fala de forma desrespeitosa, ele faz perguntas sem sentido, ele fez tudo para deixar ele nervoso. Como Hillel fez para não ficar nervoso? Então, o primeiro ponto que a gente viu aqui é a linguagem, a forma como Hillel fala. Hillel, ele fala para ele, em que eu posso ajudar, meu filho? Como eu posso te ajudar? Grande pergunta. A forma como Hillel fala, isso tira muito do nervosismo da pessoa. Assim escreve o Ramban, a gente viu isso com relação ao orgulho, que a pessoa falar calmamente, quando a pessoa costuma a falar de forma calma, de forma tranquila, isso vai interiorizando, ele se torna alguém mais calmo, ele se torna alguém menos nervoso. Ou seja, o modo como a pessoa fala absorve dentro dele, quer dizer, muda ele mesmo. O Sr. Raman fala que a pessoa tem que falar sempre benachat, tem que sempre falar com tranquilidade, isso vai tirar a raiva dele. Por quê? Se a gente conectar com o que a gente viu no começo, quando a pessoa fala alto, o que está acontecendo? Ele quer falar num tom baixo, quer dizer, ele poderia falar baixo com a pessoa que está na frente dele, certo? Ele poderia falar num tom, num nível baixo, só que ele fala alto para tentar fazer com que o que ele gostaria que acontecesse, acontecer. Ou seja, ele sobe o tom, ele cria uma disparidade entre o tom que ele precisaria falar e o tom que ele está falando na prática. Quer dizer, tem essa mudança do que eu preciso, do que deveria ser o que eu gostaria que fosse, tentando mudar a situação, sabe? A gente acha que se gritar, geralmente o grito gera o medo, as pessoas vão ficar com medo quando a gente está gritando, vão fazer o que a gente quer. Isso funciona com crianças pequenas. Quando vão ficando mais velho, o grito já não tem sentido nenhum. Mas a pessoa cria uma disparidade no tom de voz dele, tentando diminuir a disparidade que existe no que ele gostaria que acontecesse. Porém, quando a pessoa costuma a se falar de forma mais calma, mais tranquila, mais pausada, num tom de voz mais baixo, ele meio que vai aceitando, vai entendendo que a situação na qual ele se encontra, essa é a situação ideal. Então, isso vai tirando a raiva dele. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui de Hillel é a forma que ele fala. A forma dele falar, meu filho, em que posso ajudar? Pergunta, meu filho, por quê? Esse jeito tranquilo de falar é a primeira coisa que a gente vê. Segunda coisa, segunda etzá, segundo conselho para diminuir a raiva da pessoa.
Hillel, quando ele estava tomando banho e apareceu alguém, ele podia ter falado pela janela. Ele podia ter respondido, o que você quer, o que você precisa, podia ter falado bonito. Fala, meu filho, o que você precisa, como eu posso te ajudar? Mas Hillel não faz isso. Primeiro ele se veste, ele sai do banho, ele se veste, ele vai lá fora e aí ele conversa com o cara. A Gemara, geralmente, ela é igual a Torá, que geralmente tenta encurtar, falar da forma mais simples possível, mais curta. Assim também a Gemara tenta, ela evita de falar coisas desnecessárias. Quando a gente vê a Gemara contando que ele saiu do banho, se vestiu, saiu e falou, esses vários verbos que são usados aqui para descrever o que está acontecendo, tem algum sentido. E o ponto é que Hillel, o que ele faz? Antes de reagir, ele para. Ele para um segundo. O silêncio. O silêncio antes da reação é uma das formas de diminuir a raiva. Então, quando a pessoa sente raiva, sente nervoso por causa de alguma coisa, se você fechar os olhos, respirar fundo e parar antes de reagir, isso daqui vai diminuir pelo menos 50%, se não 90% da raiva. Ou seja, aqui a gente pode usar, se até agora a gente usou a fala da pessoa, certo? A capacidade de falar, usou a boca, aqui a gente usa o nariz, a respiração. Respirar fundo, fechar os olhos até. Fechar os olhos e respirar fundo antes de reagir pode diminuir bastante a raiva. Então, alguém que ele está acostumado a treinar a respiração, para estar sempre respirando de forma um pouco mais tranquila também. E na hora que a coisa acontece, geralmente o problema da raiva é que você não tem tempo para planejar, certo? Então, se você pensa, olha, eu não quero falar mais Lashon Hara, não quero mais falar mal das pessoas, ou eu não quero comer não kasher, eu quero comer só kasher, então a oportunidade de você falar alguma coisa errada, ou de você comer alguma coisa não kasher, ela não aparece do nada. Você precisa ler as minhas, você precisa encomendar, você precisa ter um restaurante, ou você precisa ouvir dizer alguma coisa de alguém, aí você fala, para quem eu vou contar isso? Deixa eu encontrar a pessoa, deixa eu ligar para ele para contar. Você tem um tempo até chegar a ver a coisa errada. Mas com a raiva é na hora, é uma reação que acontece na hora. Então, quando a pessoa já se prepara, que ele tem que, quando acontecer alguma coisa, ele tem que parar para respirar fundo, ele tem que ficar quieto, ele tem que segurar a língua um pouquinho, esse respirar fundo já diminui bastante a raiva. Então, ele se comporta dessa forma. Outra coisa que tem interessante aqui, e seria a última etapa que a gente vai ver hoje com relação à raiva, diz o seguinte: Hillel, ele estava no banho, tá bom, ele se vestiu. O cara foi embora, ele voltou depois de 1 hora, certo? Na Gemara está escrito que o cara voltou depois de 1 hora. Hillel de novo se veste. Por que de novo ele se vestiu? Ele voltou para o banho? Certo? Digamos que ele voltou para o banho, já passou 1 hora, mas tudo bem. Na segunda, terceira vez que o cara vem, ele de novo se veste. De novo ele precisa se vestir antes de falar com o cara. Por quê? Ele ficou 2 horas no banho? Há quanto tempo ele está tomando banho? E depois que ele já estava lá fora conversando com o cara, aparece de novo, ele se vestiu e sentou na frente dele. Ele de novo precisou se vestir? Como ele se vestiu lá fora? Ele não estava no banho, ele já estava vestido. O que é esse se vestiu que aparece aqui algumas vezes? Então, em um dos livros aparece o seguinte: a pessoa, quando ele fica nervoso, para evitar a raiva, ele tem que fazer o seguinte: ele tem que definir para ele mesmo que antes de reagir, ele faz determinada coisa. Então, ele decide que antes de reagir, ele veste uma roupa. Ele tem a roupa de raiva. Quando eu estou bravo, eu visto essa roupa, depois eu reajo. Ou ele fala, ó, antes de reagir, eu vou sempre tomar um copo de água. Antes de gritar com a pessoa que está na minha frente, que eu estou bravo com ele, vou tomar um copo de água. Quando a pessoa define para si mesmo um comportamento que ele se obriga a fazer antes de ficar nervoso, isso funciona igual o silêncio, igual falar calmamente, igual respirar. A raiva diminui um pouquinho e a reação da pessoa é muito mais leve, é muito mais calma. Ele consegue aos poucos fazer com que a raiva não seja a reação original dele, a reação natural. E um dos grandes problemas da raiva é que a pessoa vai se acostumando tanto com isso, ele está tão acostumado a reagir dessa forma, que sempre que aparece uma oportunidade, sempre que aparece um motivo para ficar nervoso, ele já fica nervoso de cara, sem pensar muito, ele reage no automático. Mas se a pessoa já define, olha, quando eu vou ficar bravo, eu vou ficar bravo, certo? Não tem problema nenhum, eu não vou me forçar a falar, pensar, olha, não, daqui em diante eu não vou ficar nervoso, não funciona, certo? É muito difícil a pessoa controlar isso de forma
absoluta. Fala, daqui para frente eu não fico mais nervoso. Não funciona dessa forma. Mas se ele fala, olha, eu vou ficar nervoso, só que antes de ficar bravo e reagir, eu vou tomar um copo de água, eu vou vestir uma roupa, cada um decide o que ele quer criar, qualquer ato, qualquer ação serve. Isso daqui vai fazer com que, aos poucos, a reação dele quando acontece algo que deixa ele nervoso, não vai sentir raiva. Vai ser, sim, ficar com sede, digamos assim. Ele vai começar primeiro, antes de virar raiva, vai subir alguma outra coisa. É um tipo de behaviorismo, certo? A gente falou algumas vezes que o Rambam, a metodologia do Rambam é um pouco parecida com o behaviorismo, mas não exatamente, porque no behaviorismo não tem uma vontade por trás. É algo robótico, em que a pessoa começa a se comportar de determinada forma sem ter um motivo para isso. No Rambam existe a vontade, a pessoa ele quer mudar, ele quer não se comportar de determinada forma, e ele vai aprendendo técnicas que vão mudando o comportamento dele. Então, aqui a gente viu 3 técnicas de Lela Zaken de como realmente mudar. Primeiro, a forma como a pessoa fala, querido, meu filho. Quando a pessoa vai se acostumando a falar dessa forma, com carinho, isso vai diminuindo a raiva dele em qualquer situação. A segunda forma, que é o silêncio antes de reagir, certo? Ele não reage direto, ele vai aos poucos, ele sai, ele senta e ele fala com a pessoa. E a terceira coisa que aparece na Gemara é criar um comportamento antes da raiva aparecer. Definir para você mesmo, tomar um copo de água, antes de ficar bravo eu sento, qualquer coisa, qualquer comportamento que venha antes do acesso de raiva, vai diminuir a raiva e aos poucos a reação da pessoa para aquela situação não vai ser a raiva, vai ser uma reação diferente. Tá bom? Isso é com relação ao nervosismo, usando aqui a metodologia do Rambam para tratar ele. Vamos, Hashem, semana que vem a gente escolhe uma outra midá. Se alguém tiver uma opção aí, estamos abertos a opiniões.